Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo de carreiras, basicamente, né? Vou falar aqui um pouquinho sobre home office, o que 6 anos de home office proporcionou na minha vida. Bom, então eu vou começar dizendo que sempre foi uma vontade trabalhar em casa, mas sempre questão de trabalhar em casa tinha aquelas coisas de que trabalhar em casa era só vendendo alguma coisa, como lingerie, semijoias, essas coisas. E quem trabalhava em casa, por exemplo, no computador ou para alguma empresa, era um nível assim muito elevado. Então eu via algo muito distante para mim. Sempre quis e sempre tive essa vontade. E aí foi quando tudo começou. Veio a pandemia em 2020 e eu trabalhava numa escola de inglês, né, era uma franquia lá de escola de inglês, aonde a unidade ela precisou ser fechada, né, por conta das aulas que foram tudo suspensas e tal. Então a gente precisou continuar no home office. Foi assim, algo catastrófico, digamos assim, na rotina, porque a gente sempre estava acostumado a ir até a escola, atender os alunos e tal. A escola tinha já essa prática, o processo deles de ensinamento de curso era presencial. Então, foi bem difícil, assim, a aceitação de alguns alunos. A gente começou e a gente teve, né, que se adaptar a essa realidade. Então, eu acabava começando muito cedo, terminando muito tarde, por conta do número de atendimentos que a gente acabou tendo. Foi, assim, uma experiência inicial, assim, bem conturbada. Mas eu estava em casa, então era uma tranquilidade, assim, para mim que não tinha preço que pagasse. Trabalhava mais, mas realmente ali tinha esse momento de estar em casa. Com o passar do tempo, as aulas já retornaram, mas aí eu decidi continuar ali no home office. Como a franquia fechou, ela acabou falindo em seguida. Então foi várias coisinhas assim que foram acontecendo que me levaram a continuar no home office. Então eu busquei vaga, inclusive tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, sobre o LinkedIn, foi através do LinkedIn que eu consegui o meu home office. Como virou necessidade, eu tinha uma filha pequena, eu queria estar presente, decidi continuar. Então eu consegui esse novo emprego. Aí sim, foi uma experiência verdadeira de home office. Era numa startup onde eles já tinham toda a estrutura de home office, a empresa era só home office, nunca tiveram sede física. Então eles já tinham toda a programação, toda a rotina. Então, nossa, foi um alívio seguir o processo. Um dos benefícios seria a qualidade de vida. Bom, nessa empresa que eu trabalhei, ela tinha a semana de 4 dias, ou seja, durante a semana eu trabalhava segunda e terça, folgava na quarta, tinha quinta e sexta para trabalhar. Então, eu trabalhava apenas 4 dias na semana. Era um benefício que a empresa dava por conta de a empresa estar fluindo, a empresa estar crescendo, e eles entendiam que a qualidade de vida, não só no home office, né, mas também óbvio que no presencial também precisa ter, mas eles entendiam que se a pessoa tem uma qualidade de vida melhor, ela consegue entregar mais e melhor também. Então, alguns exemplos aqui que eu vou dar, eu tinha tempo para conseguir fazer meus hobbies, eu tinha tempo para conseguir fazer planejamento, eu tinha tempo para conseguir estudar, eu tinha tempo para conseguir aprender alguma coisa nova. E óbvio, o mais interessante, né, de todos que a gente acaba sempre tendo que fazer é consultas. Ah, consulta com o filho, consulta com você mesmo, né, às vezes precisa ir no médico, então eu sempre deixava toda a correria que eu tinha para fazer, talvez no dia da minha folga, para não ter que consumir meu sábado e domingo para isso. Então, eu lembro de um dia que eu fiz aniversário, e era um dia de semana, se eu não me engano, era uma segunda-feira. Em plena segunda-feira eu ganhei uma folga, que eles chamam de folga de aniversário, eu esqueci o nome agora, mas tem um termo em inglês. E aí eu lembro que eu fui pra montanha, simplesmente em plena segunda-feira plena, porque eu ganhei um dia de folga por estar de aniversário. Não invalidou na semana a minha folga da quarta-feira. Essa semana de aniversário, eu folguei na segunda e na quarta-feira. Então
era uma qualidade de vida que eu conseguia desenvolver meus sonhos, meus projetos, eu conseguia ter atenção para minha filha, eu conseguia ter mais disposição para trabalhar. Home office também, por exemplo, me proporcionou coisas simples. Quando eu trabalhava presencial, eu quase não comia. Eu saía de casa muitas vezes sem comer, mal almoçava, às vezes comia um lanche ou uma porcaria, chegava em casa e só queria dormir. Porque eu perdia muito tempo em deslocamento, seja de ônibus, seja de carro. Já fiz os 2 percursos, eu perdia muito tempo. E o esgotamento do presencial, às vezes, nem é tanto o trabalho em si, mas é o tempo que você leva para chegar até lá, o tempo que você leva até voltar para casa. Então isso esgota muito a nossa cabeça. Então no home office eu simplesmente acordava, fazia tudo que eu tinha pra fazer, sobrava tempo ainda antes de começar a trabalhar. Eu estava em casa, era só ligar meu computador. Me lembro que na hora que terminava era a mesma coisa, eu simplesmente terminei de trabalhar, fechava meu notebook, eu estava em paz. Voltando sobre se alimentar, no home office eu consegui me alimentar muito bem. Porque eu tinha à disposição ali sempre as comidas em casa, eu conseguia almoçar bem, eu conseguia fazer lanche, eu conseguia fazer muitas coisas. São rápidas e práticas que não tomava meu tempo do trabalho, era coisa de 5 minutos no máximo, mas eu consegui finalmente comer bem, sem estar na correria, sem precisar comer porcaria, né, essa é aqui a verdade. Em vários intervalos, digamos assim, por exemplo, em vários momentos, talvez de horário de almoço, eu conseguia até tomar um banho, porque eu estava na minha casa. Nossa, tô falando isso com muita alegria, porque realmente é muita satisfação conseguir fazer isso em pleno horário de almoço do seu trabalho. Alguns momentos também, por exemplo, que eu não tinha muito o que fazer no trabalho, eu sempre fui uma pessoa muito proativa, então eu sempre cacei coisa para fazer. Ficar parada muitas das vezes não era o que me fazia bem. Eu estava muito ocioso, eu já levantava, fazia alguma coisa em casa, lavava uma loucinha rapidinho, eu fazia colocava roupa para bater, por exemplo. Eu conseguia administrar a minha casa e administrar o meu trabalho sem perder a qualidade, de uma forma muito leve, assim, porque eu estava em paz, é algo muito interessante. As que as pessoas mais sofrem, que eu acabei comentando já do trabalho presencial, seria o deslocamento. E esse era um dos piores pontos de trabalho presencial para mim. A gente se estressa, a gente perde tempo, a gente cansa demais, a gente se esgota muito rápido e muito fácil. Não é pelo trabalho, é pelo deslocamento. Eu falo isso tanto de pegar ônibus, de talvez você ficar parado em trânsito. Eu lembro que eu trabalhei uma época de carro, e aí o trajeto que eu fazia era de pra uma região metropolitana onde eu estava morando. E eu lembro que tinha muitos acidentes na BR. E pra eu voltar, eu já voltava tarde, porque eu fechava a escola. Era tarde e eu ainda tinha que ficar lá no trânsito esperando, morrendo de fome, às vezes querendo fazer as necessidades, né, e tá lá segurando. Nossa, isso pra mim é horrível. Um dos meus maiores ganhos, assim, dos meus maiores benefícios do home office é não ter essa perca de tempo de me deslocar. Então, com certeza, esse foi um dos pontos top um assim. E não menos importante, o estar presente com a família. Bom, eu já comentei que eu comecei, minha filha ainda era pequenininha, se eu não me engano ela tinha 3 ou 4 anos na época, então ela precisava da minha atenção, ela precisava que eu estivesse presente. Eu era mãe solo, a ajuda que eu tinha ali era da minha tia, que a gente morava junto na época. Mas um tempo depois eu acabei indo morar sozinha, só eu e minha filha, num apartamento. Então eu precisava estar em casa presente, porque para mim era muito importante a criação da minha filha, não só a criação dela como pessoa, mas também como desenvolver dela na escola. Então eu queria estar perto, eu queria entender, eu queria ajudar. Esforcei muito para que continuasse até um certo tempo. Eu consegui ficar em casa com a minha filha sem trabalhar, assim, de boa. Até 2 anos de idade eu fiquei integralmente sendo mãe. Isso foi muito maravilhoso para mim. Hoje eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz. E depois desses 2 anos, eu
gostaria de continuar estando presente. Então foi essa forma que eu arrumei, mas óbvio a gente precisa trabalhar, né, então eu realmente estava necessitada de trabalho, continuei trabalhando, mas em casa, em home office, então, ai, foi uma bênção, foi muito maravilhoso o tempo que eu consegui estar presente com minha filha. Com o passar do tempo, muitas coisas aconteceram, os anos se passaram, troquei de emprego, mas também home office. Só para linkar esse tema família, meu noivo, ele estava trabalhando, fazendo um extra, né, e ele estava de motoboy, e ele acabou sofrendo um acidente. Acho que foi logo depois do almoço, assim, ou no meio da tarde, mais ou menos. Ele sofreu um acidente, ele quebrou o pé, o tornozelo, né, nesse acidente, aí ele ligou, a gente saiu na mesma hora. Consegui ir lá ficar com ele tranquilo, em paz. Uma das coisas mais tranquilas que eu vejo nisso é que eu estava disponível. Esse é o ponto, eu estava disponível para receber a notícia e mais ainda, eu estava disponível para me deslocar até ele e conseguir abrir mão, digamos assim, do trabalho para ir até ele. Nossa, eu vejo que hoje, assim, graças a Deus que eu estava em casa, né. Eu vou contar um pouco mais pra frente sobre a minha trajetória agora, mas eu não tô mais no home office. Nos próximos vídeos eu vou contar um pouco sobre isso. Vejo que nesse meu trabalho atual, eu quase não mexo no celular, eu deixo ele no modo não perturbe. Então, se acontecer uma emergência, eu vou demorar para chegar em casa, porque eu vou estar sem carro, eu vou ter que sair de ônibus, eu vou ter que pedir permissão, eu vou ter que pagar minhas horas depois. E no home office já não. Coisa que eu vou inclusive falar agora é sobre várias empresas, elas fazem contratação PJ. Então você tem um contrato, você não é CLT. Assim, várias coisas, benefícios são bons, são ruins. Várias pessoas acham, né, ou às vezes é bom, ou às vezes é ruim, mas enfim, eu vou contar sobre isso também. De que nesse dia em específico que eu saí para socorrer meu noivo, eu simplesmente me desliguei aqui do online do trabalho e avisei no caminho, no WhatsApp da minha coordenadora. Falei: "Olha, meu noivo sofreu um acidente, não sei o que aconteceu, tô indo até lá". Então, super na hora, assim, ela: "Meu Deus, que vai em paz, vai tranquila, pode deixar que a gente dá conta aqui, né, que dê tudo certo". E eu lembro que nesse dia eu precisei virar à noite no hospital, praticamente, porque ele fez a cirurgia já muito tarde, daí a gente acabou voltando de madrugada, ele continuou lá no hospital, enfim. Tive um super apoio e eu não precisei repor essas minhas horas depois, e eu recebi o mesmo valor no final do mês. São coisas assim que se fosse no CLT, que normalmente é no presencial, né, eu teria que pagar essas minhas horas depois, não tinha essa flexibilidade, seria muito mais preso ali, sabe. O home office ele acaba dando isso, ele acaba te dando uma liberdade a mais, então isso é muito bom. E para fechar então, contrato PJ. Bom, para algumas pessoas isso é muito bom, isso é maravilhoso, eu inclusive, eu prefiro 1000 vezes ser PJ do que ser CLT. Então home office em vários trabalhos que você vê de oferta por aí, eles fazem essa contratação PJ. Então você faz um contrato, você precisa ter o seu CNPJ, você precisa criar uma nota, né, de uma nota fiscal todos os meses para que você possa receber o seu valor. Eu vejo que hoje também vou falar um pouco sobre isso, sobre CLT, mas no meu próximo vídeo. Mas agora eu estou CLT e dá vontade de chorar a hora que eu recebo quando eu vejo todos aqueles descontos. Porque, claro, a gente tem que se programar financeiramente, a gente tem que contribuir, né, para o INSS, para que a gente tenha futuramente a nossa aposentadoria. A gente tem que ter a consciência de que a gente é dono do nosso próprio dinheiro. A gente colocar o nosso dinheiro na mão do governo, esse é um papo também que vai levar muita discussão, mas enfim, a gente já paga muitos impostos, a gente já paga muita coisa. Então, às vezes as pessoas acham que é uma segurança, mas na minha opinião, foi o que eu escolhi pra mim, eu não achava segurança nenhuma. Fatores benéficos, na minha opinião, de ser contrato PJ. Então um deles é realmente isso. Você não precisa ficar preso a horas trabalhadas,
minutinhos ali que você faltou, você tem que repor. Muitas vezes eu precisava ir à consulta, levar minha filha talvez numa consulta ou eu me consultar, eu não precisava pagar essas horas depois. Claro, isso vai muito da cultura da empresa, né, mas nas 2 que eu trabalhei, isso era extremamente flexível. Então o contrato PJ, ele dá essa flexibilidade para você, além, óbvio, do seu dinheiro inteiro completo sem nenhum desconto. O salário do home office, digamos assim, foi para mim muito mais alto do que eu já recebi em trabalho presencial. Se for contar a questão de benefício de presencial com salário, não chega perto do que eu já recebi, do que eu já ganhei com home office. Muitas vezes as pessoas pensam: "Ah, mas não tem segurança, não tem nada". Se você paga certinho o seu CNPJ, você vai ter essa segurança de um auxílio doença, de um auxílio acidente. Claro que você não pode se desmerecer de vou parar de ter uma reserva financeira, você precisa disso também. E você pagando certinho, você vai ter essa segurança. Então, por exemplo, no home office, além de você ter o seu salário inteiro sem desconto nenhum, você ainda tem muitas vezes um auxílio, um benefício. E dependendo da empresa, você tem mais benefícios ainda. Por exemplo, a empresa que eu trabalhava, ela dava 13º e a gente não era CLT. Aí na outra empresa que a gente trabalhava, ela dava comissão se você oferecesse algum produto a mais para o cliente. Você estava atendendo o cliente, mas se você oferecesse tal coisa que ele precisasse, um upgrade, alguma coisa assim, você ganhava. E nessa mesma empresa também eles tinham um auxílio home office. Era um valor no cartão que você poderia usar para qualquer coisa, para mercado, para comprar utensílios, o que você quisesse, até para pagar conta. Então, na minha opinião, o home office foi uma das experiências mais fantásticas que eu já tive na vida. Se você um dia deseja trabalhar nesse formato, olha, vale a pena a experiência. Nem que você não fique para a vida toda, mas vale muito a pena a experiência. Inclusive com empresas boas no mercado, né? Que ofereçam muito mais do que salário, mas também benefícios. Hoje tem várias empresas que oferecem plano de saúde, não sendo CLT, planos de academia, o incluso o auxílio home office, incluso férias, incluso 13º. Então tem muita, mas muita empresa boa no mercado que pode te proporcionar isso em home office. Bom, o vídeo é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você já teve uma experiência em home office, conta aqui pra mim se ela foi boa, se ela foi ruim. Não se esqueça de acompanhar os próximos vídeos que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau!